Quando seu salário cair na conta esse mês, existe uma única coisa que você precisa fazer antes de qualquer outra. Antes de pagar o aluguel, antes de pagar o cartão, antes de fazer mercado, antes até de respirar aliviado por ter recebido. E é justamente essa coisa que vai determinar se daqui a 10 anos você vai estar livre financeiramente ou se vai continuar exatamente onde está hoje, contando moedas no fim do mês e rezando para não cair um imprevisto. Esse conselho não é meu. Ele vem de um dos maiores filósofos de negócios e desenvolvimento pessoal que já existiu. Um homem que saiu da pobreza absoluta, ficou milionário aos 31 anos e passou o resto da vida ensinando milhões de pessoas ao redor do mundo a fazer o mesmo. O nome dele é Jim Rohn, e o que ele descobriu sobre o que fazer no minuto em que o salário cai na sua conta é tão simples, tão direto e tão poderoso que depois que você entende, é impossível olhar para o próprio dinheiro do mesmo jeito. A maioria das pessoas faz tudo errado nesse momento. Recebe o salário, paga as contas, gasta com o que sobra e quando vê, está zerada de novo. E aí culpa o salário, culpa o governo, culpa a economia, culpa o chefe. Mas o Jim Rohn dizia que o problema nunca foi o tamanho do salário. O problema sempre foi o que se faz com ele. E hoje você vai aprender exatamente o que fazer. Tudo o que você vai ouvir nos próximos minutos é baseado nos ensinamentos diretos do Jim Rohn. Eu organizei a filosofia financeira dele em 7 passos práticos. Passos que você pode aplicar a partir do próximo salário que cair na sua conta. Não é teoria, não é motivação vazia, são ações concretas. E eu já te aviso, se eu fosse você, ficaria até o final desse vídeo. Porque o passo número 5 é o que separa as pessoas que ficam ricas devagar das pessoas que ficam ricas de verdade. E é justamente o passo que quase ninguém na internet ensina. E o passo 7 é provavelmente a coisa mais filosófica e transformadora que o Jim Rohn já disse sobre dinheiro na vida inteira dele. Então respira fundo, tira as distrações da frente e vem comigo. Porque o que você vai aprender aqui pode literalmente reescrever sua próxima década. Antes de entrar no primeiro passo, tem uma coisa que o Jim Rohn repetia o tempo todo e que é a base de tudo o que vem a seguir. Ele dizia que não é o que acontece com você que determina seu futuro. É o que você faz com o que acontece. Receber o salário é o que acontece com você. O que você faz com ele é o que vai determinar onde você vai estar daqui a 10 anos. A maioria das pessoas vive numa filosofia que o Jim chamava de a filosofia dos pobres. E não é sobre ter pouco dinheiro, é sobre uma forma de pensar. A pessoa recebe o salário e a primeira pergunta que ela faz é: o que eu posso comprar com isso? A pessoa rica faz uma pergunta completamente diferente. Ela pergunta: o que esse dinheiro pode construir para mim? Essa diferença é abissal. É a diferença entre consumir e produzir. Entre gastar e investir. Entre trabalhar pelo dinheiro a vida inteira e fazer o dinheiro trabalhar por você. Então o primeiro ajuste é mental. No próximo salário, antes de fazer qualquer coisa, pare e pergunte: esse dinheiro vai me servir ou eu vou servir a ele? Guarde essa pergunta, ela muda tudo. Passo 1. E talvez o ensinamento mais famoso do Jim Rohn sobre finanças: pague-se primeiro. Parece simples, mas quase ninguém faz. O Jim dizia que a maioria das pessoas paga todo mundo antes de pagar a si mesma. Paga o aluguel, paga a conta de luz, paga o cartão, paga o supermercado, paga a parcela do carro. E quando sobra alguma coisa, se sobrar, aí sim talvez ela guarda um pouquinho. O problema é que nunca sobra. Nunca sobrou. Nunca vai sobrar. Pagar-se primeiro significa o seguinte: no minuto em que o salário cai, antes de qualquer boleto, antes de qualquer compra, você separa um percentual fixo para você. Não para gastar, para acumular. O Jim recomendava começar com pelo menos 10%, e ele tinha uma fórmula que ficou famosa. Dos 100% que você ganha, viva com 70% e use os outros 30% para construir seu futuro. Como ele dividia esses 30%? 10% para investir, 10% para um capital ativo, que vamos falar nos próximos passos, e 10% para causas maiores que você. Mas isso a gente aprofunda já já. Por enquanto, grava. Antes de pagar qualquer pessoa, pague você. Esse é o passo 1
e ele é inegociável. Passo 2. Aprenda a viver com 70% do que ganha. Agora que você já se pagou, sobrou 70% do seu salário para viver. E aqui o Jim Rohn era muito claro. Aprenda a viver com menos do que você ganha. Parece óbvio, mas pensa bem. Quantas pessoas você conhece que vivem com mais do que ganham? Que estão atoladas em cartão de crédito, em cheque especial, em parcelamento de tudo? O Jim dizia que viver dentro do orçamento não é uma limitação, é uma libertação. Porque enquanto você vive com menos do que ganha, você é livre. No momento que você passa a viver com mais do que ganha, você virou escravo. Como aplicar isso na prática com os 70%? Divide assim. Gastos fixos essenciais como moradia, alimentação, transporte e contas básicas, isso não pode passar de 50% do seu salário total. Os outros 20% são para o estilo de vida. Lazer, restaurantes, roupas, viagens. Se seus gastos fixos hoje passam de 50%, você tem dois caminhos. Ou aumenta sua renda ou reduz seu padrão. Não tem terceira opção. Continuar fingindo que dá certo é o caminho mais rápido para a falência. E olha que importante. O Jim dizia que viver bem não é gastar muito. É gastar com sabedoria. Tem gente que ganha 50 mil por mês e está quebrada. Tem gente que ganha 5 mil e tem paz financeira. A diferença é a disciplina nesse passo aqui. Passo 3. Construa o seu fundo da tranquilidade. O Jim Rohn dizia que existe uma diferença gigante entre uma pessoa que tem reserva e uma pessoa que não tem. Não é só financeira, é emocional, é espiritual. Quem não tem reserva vive em pânico. Qualquer imprevisto, o carro quebra, o dente dói, o filho fica doente, vira uma tragédia. A pessoa entra em desespero, faz dívida no cartão, pega empréstimo e afunda. Quem tem reserva enfrenta o mesmo problema com calma. Resolve, paga e segue a vida. Então, depois que você se pagou no passo 1 e organizou seus 70% no passo 2, o destino dos primeiros 10% que você separou para você precisa ser esse. Construir uma reserva equivalente a, no mínimo, 6 meses dos seus gastos essenciais. Sim, 6 meses. Não é 1, não é 3. É 6. Porque o Jim dizia que crises não avisam, e quando elas vêm, vêm com tudo. E aqui vai um aviso importante que o Jim sempre fazia. Essa reserva não é para investir em ações, em cripto, em nada arriscado. Ela é para ficar em algo seguro, líquido, que você consegue acessar a qualquer momento. O propósito dela não é render, é proteger. Só depois que essa reserva estiver completa é que você passa para o próximo passo. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. E olha, antes de entrar no passo 4, fica uma lembrança. Se você está achando isso aqui útil, fica até o final. Porque eu já te falei que o passo 5 é o que separa quem fica rico devagar de quem fica rico rápido. E a gente está chegando lá. Mas tem mais. O passo 6 é uma armadilha que 95% das pessoas caem, inclusive pessoas que já têm dinheiro. E o passo 7 é sobre uma coisa que o Jim Rohn descobriu sobre dinheiro que muda completamente o motivo pelo qual você acorda todo dia para trabalhar. Então segura aí. Vamos para o passo 4. Passo 4. Comece a transformar seu dinheiro em ativos. O Jim Rohn tinha uma frase que é uma das mais poderosas que ele já disse. Os pobres gastam o dinheiro deles e investem o que sobra. Os ricos investem o dinheiro deles e gastam o que sobra. Sente isso por um segundo. Sente. A grande virada da vida financeira de uma pessoa não acontece quando ela ganha mais. Acontece quando ela para de ser apenas consumidora e começa a ser proprietária. Proprietária de quê? De ativos. Ativo, na definição que o Jim usava, é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso sem você precisar trabalhar. É um aluguel que você recebe. São juros de um investimento. São dividendos de uma ação. É uma participação num negócio que continua rendendo enquanto você dorme. Depois que sua reserva de 6 meses estiver pronta, aqueles 10% que você separa todo mês passam a ter um novo destino. Comprar ativos. Todo santo mês. E aqui tem uma coisa que o Jim insistia muito. Não importa se você está começando com pouco. O importante é começar. Porque o tempo é o melhor amigo de quem investe e o pior inimigo de quem só consome. Uma pessoa que começa a comprar ativos aos 25 anos
mesmo com pouco dinheiro, vai estar em uma posição financeira muito superior aos 50 anos do que alguém que ganha o triplo dela, mas só consome. A pergunta que você precisa começar a se fazer todo mês é essa: o que eu comprei esse mês que vai me pagar de volta no futuro? Se a resposta for nada, você está perdendo o jogo. Agora chegamos no passo 5. E esse é especial. Esse é o passo que quase ninguém ensina, mas é o que faz a diferença real. Passo 5. Invista em você mesmo mais do que em qualquer outro ativo. O Jim Rohn dizia uma frase que parou a vida de muita gente: trabalhe duro no seu emprego e você vai ganhar um salário. Trabalhe duro em si mesmo e você vai ganhar uma fortuna. Pensa nisso. Trabalhar duro no emprego garante seu salário. Mas trabalhar duro em si mesmo, em quem você é, no que você sabe, nas habilidades que você desenvolve, nos livros que você lê, nos cursos que você faz, nas pessoas com quem você anda, é o que vai multiplicar sua capacidade de ganhar dinheiro para o resto da vida. Por isso, o Jim sugeria que parte daqueles 30% que você separou fosse destinada a desenvolvimento pessoal. Livros, cursos, mentorias, conferências. Tudo isso é investimento em ativos. Só que num ativo que ninguém pode te tirar: o seu cérebro. E olha o detalhe genial. Enquanto seus investimentos financeiros podem render 10, 15, 20% ao ano, investir em você mesmo pode dobrar, triplicar, decuplicar sua renda. Não tem teto. A pessoa que sabe mais, vale mais. A pessoa que vale mais, ganha mais. A pessoa que ganha mais, investe mais. E a pessoa que investe mais, fica livre. Esse é o ciclo virtuoso que o Jim Rohn ensinava. E ele começa em você, sempre. Por isso, no próximo salário, separa um valor, pode ser pequeno, para você melhorar como ser humano. Compra um livro, faz um curso, paga uma mentoria. Esse é provavelmente o investimento de maior retorno que você pode fazer na sua vida. Passo 6. E aqui está a armadilha que foi anunciada lá no começo. Aquela que 95% das pessoas caem, inclusive gente que já tem dinheiro. A armadilha se chama inflação do estilo de vida. O Jim Rohn alertava sobre isso o tempo todo. Ele dizia que o maior inimigo do enriquecimento não é a falta de renda, é o aumento descontrolado dos gastos quando a renda aumenta. Funciona assim: a pessoa ganha R$3.000, ela vive com 3.000, aí ela é promovida e passa a ganhar 6.000. O que ela faz? Aumenta o padrão de vida para consumir os 6.000. Aí ela ganha 10.000. Aumenta de novo. 15.000. Aumenta de novo. No final, ela ganha 5 vezes mais do que ganhava antes e continua sem dinheiro, porque os gastos cresceram na mesma velocidade da renda, às vezes mais rápido. O Jim Rohn dizia: não é o tamanho do seu salário que determina sua riqueza, é a diferença entre o seu salário e o seu padrão de vida. Quanto maior essa diferença, mais rápido você fica rico. Quanto menor, mais você corre na esteira. Então, o passo 6 é esse. Toda vez que sua renda aumentar, resista à tentação de aumentar seu padrão na mesma proporção. Aumenta um pouquinho, sim, claro, você merece. Mas o aumento maior precisa ir para investimentos, não para consumo. A regra de ouro do Jim era: aumentou a renda? Aumenta primeiro o quanto você poupa. Depois, se sobrar, melhora o padrão. Quem segue isso em poucos anos atinge a liberdade financeira. Quem inverte essa lógica passa a vida correndo atrás do próprio rabo. E agora chegamos no passo 7, o passo final, e talvez o mais filosófico de todos. Esse passo é sobre uma coisa que o Jim Rohn descobriu sobre dinheiro que muda completamente o motivo pelo qual você acorda todo dia. Passo 7. Descubra um propósito maior que o dinheiro em si. O Jim Rohn dizia que dinheiro sozinho não enriquece ninguém. Você pode ter milhões na conta e estar absolutamente vazio por dentro. Ele conhecia gente assim, gente rica, miserável. Ele dizia que o verdadeiro objetivo não é ficar rico, é se tornar a pessoa que ficaria rica, e mais que isso. O Jim ensinava que dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa, sim, mas só uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela serve a um propósito maior do que ela mesma. Por isso, lembra que no início foi falado dos 30%? 10% para investir, 10% para capital ativo, e os outros 10%?
Os outros 10% o Jim destinava para causas maiores que ele mesmo: caridade, apoio à família, doações, construção de algo que sobrevivesse a ele. Porque ele entendeu uma coisa profunda: a riqueza só faz sentido quando ela serve a algo além de você. Quando você ganha dinheiro só para si, em algum momento você satisfaz suas necessidades e o dinheiro perde o sentido. Mas quando você ganha dinheiro para impactar pessoas, para construir um legado, para deixar o mundo melhor do que encontrou, aí o dinheiro vira combustível para uma vida com significado. Então, no próximo salário, faça a pergunta final: esse dinheiro está a serviço de quê? Se a resposta for só de mim, você ainda não entendeu o jogo. Se a resposta envolver pessoas que você ama, causas que você acredita e um futuro que você quer construir, então parabéns. Você descobriu o segredo que o Jim Rohn passou a vida inteira tentando ensinar. Para fechar, uma recapitulação rápida. No próximo salário que cair na sua conta, lembra: passo 1, pague-se primeiro. Passo 2, viva com 70% do que ganha. Passo 3, construa sua reserva de 6 meses. Passo 4, transforme dinheiro em ativos. Passo 5, invista em você mesmo. Passo 6, fuja da inflação do estilo de vida. E passo 7, encontre um propósito maior que o dinheiro. 7 passos, simples, diretos, e que, se aplicados com disciplina, podem virar sua vida financeira de cabeça para baixo nos próximos anos. Como viraram a do Jim Rohn, como viraram a de milhões de pessoas que escutaram esses ensinamentos. O Jim Rohn dizia uma frase que resume tudo: você não pode mudar a direção do vento, mas pode ajustar suas velas para sempre alcançar seu destino. O salário do próximo mês vai chegar. A pergunta é: você vai gastar ele do mesmo jeito que sempre gastou? Ou você vai começar hoje uma vida financeira diferente? A escolha é sua. Ela sempre foi. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e conta nos comentários: qual desses 7 passos você vai aplicar primeiro? Até o próximo vídeo.